Também agora que eu queria trazer aqui com vocês, Josias e Sakamoto, para a gente continuar no assunto, uma nota do senador Flávio Bolsonaro desmentindo aqui o que a gente acabou de falar, dizendo que é mentira que a ABIN tenha me favorecido de alguma forma em qualquer situação durante os 42 anos de vida dele. Abrindo aspa aqui para o senador, ele disse que isso é um completo absurdo e mais uma tentativa de criar falsas narrativas para atacar o sobrenome Bolsonaro. Flávio diz aqui que minha vida foi virada do avesso por quase 5 anos e nada foi encontrado, sendo a investigação arquivada pelos tribunais superiores com teses tão somente jurídicas, conforme amplamente divulgado pela grande mídia. Exatamente o ponto que Josias estava falando aqui, né, Sakamoto? Ele desmentindo a situação, mas destacando aí que a investigação não vai para frente. Cada um aqui com um ponto de vista diferente, mas a gente volta no ponto da investigação. Como é que você vê essa fala aqui do Flávio Bolsonaro já se manifestando sobre essa notícia? O senador Flávio Bolsonaro tem o direito de espernear à vontade, né? Ele pode também dizer que ele nunca se beneficiou de rachadinhas no gabinete, que ele nunca teve funcionário fantasma quando ele era deputado estadual na Alerj, de que não estava contratado, né, sobre a sua responsabilidade, familiares de Adriano da Nóbrega, né, conhecido miliciano e matador do Rio de Janeiro, que depois foi vítima de queima de arquivo na Bahia, uma história muito mal explicada. Ele pode falar que o Fabrício Queiroz faz tudo da família, nunca pagou as contas com dinheiro vivo no próprio caixa da agência bancária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele não, que o dinheiro que foi utilizado para a compra de uma loja de chocolate foi totalmente também rastreável. Ele pode falar tanta coisa, na verdade, ele pode à vontade, né? O país é livre, ele pode falar. Agora, o que não significa que não sei que seja verdade o que ele está falando, né? Que ele seja embasado em fatos, né? Há uma crítica de que a ABIN utilizou-se, né, da sua estrutura, que o governo se utilizou da sua estrutura para ajudar a coletar informações para o processo, né, em que Flávio Bolsonaro era alvo. Né, também. Então, é claro que o senador vai falar que não sabe, que não, da mesma forma como ele sempre falou que não teve favorecimento ilícito, que não usou funcionário fantasma, de que não usou rachadinha, de que não desviou dinheiro público, de que o Bolsonaro nunca desviou dinheiro público, que a família nunca fez nenhuma maracutaia com recursos públicos, né? Ele fala tudo isso, ele vai falar. Quem acredita, ele está falando para quem? Está falando para o público brasileiro em geral? Não. Ele está falando para o rebanho bolsonarista, está falando para os seguidores dos seus seguidores, o que faz sentido. Ele está tentando reforçar aquela imagem de perseguição por parte dos seus seguidores, que com isso vão continuar seguindo eles, porque não importa que o fato, não importa dados da polícia. Aliás, a polícia só é útil quando reafirma os pontos de vista que eles defendem. Caso contrário, a polícia é bandida. Então, esse é o ponto. Né? Ele está reforçando junto ao seu público e, é claro, gerando uma narrativa para ser utilizada em momento eleitoral, tudo. Agora, não significa que isso cole. A narrativa do 8 de janeiro como uma grande farsa petista de infiltrados, né, só colou também com a base bolsonarista, né? O resto da população mantém a mesma opinião praticamente do começo do ano sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, no começo do ano passado. Então é isso, faz parte, né? Mais um exemplo clássico da mentira como instrumento político. Também sobre essa resposta de Flávio Josias e aproveitando também para misturar esse assunto todo um pouquinho com 8 de janeiro, assim, você acredita que essas informações também podem ter sido usadas de alguma forma ou outros até serviços de monitoramento, de organização ali de todos eles? Muito provavelmente, né? Porque se estavam monitorando alvos de interesse do Bolsonaro, provavelmente monitoraram os alvos também do 8 de janeiro, né? Agora, a resposta do senador Flávio Bolsonaro é muito curiosa, porque ele, de fato, é um inocente muito sui generis, porque os inocentes convencionais, eles fazem questão de que as acusações contra eles, os processos que correm na justiça, sejam julgados para que eles possam rapidamente comprovar a sua inocência. No caso do Flávio Bolsonaro, ele operou em tempo integral, operou full time para retardar os julgamentos. Então, é um inocente muito sui generis, ele não queria
o veredito dos juízes e dos tribunais. E quando ele viu que o número de informações coletadas sobre ele ou contra ele, os indícios de crimes cometidos no seu gabinete estavam muito eloquentes, quando ele viu que a perspectiva de condenação era inevitável, ele passou a operar no questionamento aos procedimentos judiciais. Nunca analisou o mérito. Aí ele diz, os processos foram arquivados. Não se discutiu o mérito. E houve, sim, em 2020, uma reunião Veja a que ponto chegou a perversão no governo Bolsonaro. Advogados do Flávio Bolsonaro se reuniram no Palácio do Planalto com Alexandre Ramagem, então diretor da ABIN. Essa reunião foi descoberta e, depois de noticiada, o governo teve que admitir a existência da reunião. Então, o que disseram o Ramagem e o superior dele, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, está sob o guarda-chuva do GSI, a ABIN. Então, o Ramagem e o Augusto Heleno disseram, houve a reunião, mas não produziu-se nessa reunião nenhum relatório que pudesse ser usado pela defesa do Flávio Bolsonaro em benefício do réu, do investigado. E apresentou-se na época um argumento muito curioso, muito inusitado. O Ramagem e o Augusto Heleno disseram que a reunião para tratar da defesa do Flávio Bolsonaro não tinha nada de ilegal, porque compete ao GSI e à própria ABIN zelar pela segurança do presidente, dos seus familiares. Então, não tinha nada demais em a ABIN se reunir com os defensores, os advogados do Flávio Bolsonaro no Palácio do Planalto. A esse ponto chegamos. Então, ele dizer que não houve reunião, que não houve... é mentira, houve. Ele pode até tentar dizer, olha, não sou inocente. Ora, a inocência dele não consta de nenhuma sentença absolutória. Não há uma sentença dizendo Flávio Bolsonaro é inocente. Há decisões de tribunais superiores dizendo que, por questões processuais, os processos contra Flávio Bolsonaro foram arquivados sem a análise do mérito, sem a análise dos crimes que eram atribuídos a ele.